Eu, o príncipe dos Saiyajins, estou aqui para dizer que esse manhwa é absolutamente incrível. Vocês podem confiar, afinal, eu nunca erro. Então, não sejam vermes inúteis e deixem um comentário e o like e façam esse vídeo explodir de visualizações. Eu não aceito nada menos que a grandeza. Entenderam? O narrador estava mais do que familiarizado com a reputação de Gislan. Ele era um instável filho do mais velho Conde Peran, conhecido por ser um espadachim habilidoso, que nunca saía de seu quarto e vivia completamente alheio à realidade. Embora fosse visto como inútil pela maioria, Gislan provou ser tudo, menos isso, naquela fatídica noite. O sangue manchava o chão e cortes de espada marcavam as paredes, enquanto o Cavaleiro do Norte, outrora considerado incrível, jazia incrédulo diante de sua derrota. Seu oponente, o mesmo homem que todos haviam desprezado. Para piorar a humilhação, Gislan zombava de seu inimigo caído, perguntando se o cavaleiro se sentia confortável na armadilha meticulosamente preparada. Ele se gabava da quantia exorbitante de dinheiro investida para orquestrar aquele momento, revelando que o filho aparentemente inútil estava tramando tudo desde o início. A cena desenhava um contraste marcante, o poderoso guerreiro reduzido a nada por alguém considerado insignificante. E o filho renegado, na verdade, se mostrava um estrategista calculista, responsável pela queda do maior cavaleiro do norte, por meio de planejamento cuidadoso e enganação. Gislan, antes um recluso, agora era um adversário perigoso, deixando o cavaleiro ferido e abalado pela chocante descoberta de que havia subestimado gravemente seu inimigo. Enquanto se aproximava, segurando seu enorme machado, Gislan perguntou ao cavaleiro se ele gostava da situação. O cavaleiro, atônito, questionou se Gislan era realmente o lixo dos Peran e se ele sabia de tudo o tempo todo. Com um sorriso no rosto, Gislan confirmou, dizendo que não só sabia de tudo, mas também conhecia o número de soldados, os espiões envolvidos e quem tinha ajudado com os reforços. Mais sério, ele declarou que sempre soube de tudo, desde o início. Ainda incrédulo, o cavaleiro gritou, exigindo saber como alguém inútil como ele poderia ter conseguido aquilo. Em resposta, Gislan chutou o rosto, ordenando que se calasse. Quando o cavaleiro caiu para trás, lançando sua máscara de lado, Gislan proclamou que por mais que tentasse invadir, ele venceria a guerra todas as vezes. E perguntou se o cavaleiro sabia o motivo, revelando que era porque ele tinha todos os planos. Um ano antes, nas proximidades da propriedade de Peran, no reino de Láfia, Gislan acordou ofegante, sem saber o que havia acontecido. Chocado por ainda estar respirando, ele ficou confuso, certo de que deveria estar morto. Momentos antes, ele havia sido espancado até a morte, desarmado por seu inimigo e coberto de sangue devido a um corte profundo. Enquanto sua vida se esvaía, seu inimigo o provocava, chamando de Gislan Peran, o rei mercenário, um dos 7 homens mais poderosos do continente. Idem, um dos 7 cavaleiros nobres mais prestigiados, estava sobre ele, declarando o fim da guerra. Ele perguntou se Gislan tinha últimas palavras. Gislan, em resposta, apenas lamentou não poder realizar sua vingança. Ele amaldiçoou Idem, chamando-o de desgraçado nojento e desejando sua morte. Impassível, Idem zombou da arrogância de Gislan, mencionando que não esperava que ele fosse o filho mais velho da decadente casa Peran. Então, perguntou se era verdade que Gislan havia abandonado a família após a morte de sua irmã. Chocado, Gislan exigiu saber como Idem sabia disso, já que vinham de reinos diferentes. Idem revelou que sabia, pois havia esforços para espioná-lo. Eles, junto com a casa Delaine, foram responsáveis pela queda da família Gislan. Atônito, Gislan percebeu que havia outros envolvidos, além da casa Dukendel. Idem, sem mais explicações, disse que era inútil continuar, pois Gislan estava prestes a morrer. Furioso, Gislan jurou que nunca perdoaria. No entanto, o cavaleiro apenas riu e rapidamente o decapitou. Após ler sobre a transformação de Gislan, de um filho perdido e recluso para um estrategista implacável, o que você acha sobre suas lutas passadas e a traição de sua própria família? Será que influenciaram suas ações neste momento decisivo? Acredita que sua ascensão calculada é uma forma de vingança ou uma busca por reconhecimento? Foi neste momento que Gislan acordou, olhando para o seu reflexo na água. Ele estava perplexo. Havia sido decapitado, mas sua cabeça estava firmemente presa ao pescoço. Passando as mãos pelo rosto, ele percebeu que estava em sua forma mais jovem. Confuso, olhou ao redor e se perguntou se haviam capturado e usado em algum experimento por magos. Furioso, ele jurou que aqueles magos arrogantes iriam se arrepender por mantê-lo vivo. De repente, alguém entrou correndo na tenda, chamando-o de jovem mestre. Era Ricardo, um soldado da casa Peran.
que avisou que todos estavam esperando por ele. Antes que Ricardo pudesse dizer mais, Gislan sacou sua espada, segurando próximo à garganta de Ricardo. Ele o ameaçou, prometendo poupar sua vida se ele respondesse suas perguntas. Ricardo, suando de medo e confusão, suspirou em frustração e perguntou se Gislan não achava que estava exagerando. Ricardo pergunta se ele não acha que está ultrapassando os limites. Gislan fica confuso, perguntando do que ele está falando. Ricardo o afasta, dizendo que ele ficou cansado por causa de sua birra mais cedo e caiu no sono. Se ele esqueceu disso depois de tirar um sono. Ele estava fazendo birra por causa do assunto de como iria comandar o grupo para atacar os orcs. Neste momento, Gislan cai na real e lembra os orcs e fica perguntando para Ricardo que birra, que tipo de besteira é essa? E Ricardo só sai da tenda dizendo pegue suas coisas, tem gente esperando. Gislan, sem entender a situação, pensa, minhas coisas? Onde estamos indo? E Ricardo responde, a propriedade dos Perun, claro. Neste momento, Gislan tem um estalo e pede para que Ricardo fale isso de novo, perguntando se ele está falando da propriedade em ruínas, ou é realmente a propriedade dos Perun. Ricardo pergunta se ele teve um pesadelo horrível ou algo assim, para chamar a própria casa de ruínas. Se ele não tiver cuidado, ele vai ser expulso se o conde ouvir isso. Ele ficou estupefato, e era realmente a propriedade dos Perun, embora se lembrasse dela ter sido reduzida a cinzas. Ricardo, notando o choque em seu rosto, pergunta discretamente se ele teve um pesadelo, e o alerta que se o conde Perun o ouvisse chamando a propriedade de destruída, ele poderia se meter em sérios problemas. Gislan belisca seu rosto com força, tentando ver se estava sonhando, mas a dor confirma que aquilo era real. Olhando para o seu reflexo mais jovem e para a propriedade em seu estado original, Gislan começa a suspeitar que viajou no tempo. Ele se recorda de como sua versão mais jovem tinha desprezado a casa e como sua imaturidade nascia de sentimentos de inferioridade. Causou inúmeros problemas. Com o tempo, a família passou a evitá-lo. Incapaz de suportar as críticas, ele fugiu. Vários anos depois, ele se tornou mercenário e sobreviveu a incontáveis batalhas e ganhou fama e habilidade. Eventualmente, retornou à propriedade dos Perun, esperando espiar seus erros do passado, mas naquela época a propriedade já havia sido destruída e ele havia perdido tudo, mas agora tudo estava lá e todos aqueles que lhe haviam perdido estavam vivos. Um sorriso se espalhou em seu rosto, ele mal conseguia acreditar, queria cantar de alegria, mas sabia que era cedo demais para celebrar. Ele então se volta para Ricardo, recordando de que ele mencionou uma incursão contra os orcs. Gislan percebe que este é um dia impossível de esquecer, pois ele se lembrava perfeitamente. Era um dia em que a maioria da equipe da incursão morreria. Em sua vida passada, ele havia se juntado à incursão, ansioso para fazer um nome para si. O relatório havia dito que havia apenas 3 orcs, e ele pensou que seria uma tarefa simples, mesmo sem ter experiência em comandar um grupo. Mas, quando chegaram, encontraram mais de 20 orcs à espera. Sua teimosia e inexperiência lhe custaram caro, pois quase todos do esquadrão morreram. Enquanto Gislan ajusta sua armadura, ele se tranquiliza, pensando que desta vez as coisas serão diferentes. Afinal, os orcs não usarão nenhuma tática especial, apenas os dominaram pelo número. O verdadeiro problema, ele sabia, seria se alguém confiaria nele, já que a maioria o via como um pirralho inútil. E de repente, a torre à frente foi destruída, desmoronando diante de seus olhos. E um dos cavaleiros gritou que os orcs já estavam atacando. Enormes orcs com machados avançavam em direção ao acampamento. Gislan ficou surpreso, e eles haviam chegado ainda mais rápido do que em sua vida anterior. Os orcs cortavam facilmente os cavaleiros que tentavam detê-los, fazendo com que os restantes fugissem em pânico. A voz de um comandante ordenou que os cavaleiros se reagrupassem. Skaven, o comandante do esquadrão, correu para frente, gritando para que todos não entrassem em pânico e formassem uma linha defensiva. Antes que Skaven pudesse chegar à frente, um dos orcs investiu contra ele, desequilibrando. Skaven rapidamente percebeu que havia sido emboscado e havia muito mais orcs do que esperado. Naquele ritmo, levaria ao massacre de todos. Neste momento, alguém gritou um aviso, e Skaven olhou para trás, vendo um orc pronto para atacá-lo. Gislan correu a toda velocidade e agarrou Skaven pelo ombro e o empurrou para o lado. Skaven, chocado e confuso, observou enquanto o jovem mestre, conhecido pelos seus acessos de raiva, brandia sua espada diretamente contra o orc e estava prestes a desferir o machado.
Gislan acertou a mão do orc antes que o machado o atingisse, e com um único golpe, cortou metade do braço do orc. Skaven e o cavaleiro ficaram paralisados de descrença. O orc gritou de dor e caiu no chão. Gislan, sacudindo o sangue da sua espada, praguejou baixinho, frustrado por não poder usar mana e desejando ter retornado ao passado mais cedo. Com a vida dos soldados em jogo e o pedido casual de Gislan por autoridade do comando, parecia a Skaven um tanto imprudente, quanto profundamente perturbador. Levantando-se lentamente, a recusa firme de Skaven cortou a tensão no ar. A única palavra, não, saiu de seus lábios, como uma pedra, visivelmente abalado com a compostura de Gislan. O rosto do jovem mestre se contorceu de indignação, enquanto ele lutava para entender sua desobediência, exigindo uma explicação para sua recusa. Enquanto Skaven avançava, seus passos ecoavam no silêncio carregado. Ele fixou Gislan com um olhar severo, ressaltando a gravidade da situação. Isso não era um jogo infantil para ser jogado por capricho, e a morte exigia mais do que apenas um título nobre. Gislan estava irritado, mas no fundo sabia que teria reagido da mesma maneira se um idiota inexperiente lhe pedisse para entregar o comando. Neste momento, outro orc surgiu, avançando diretamente na direção deles. Skaven correu para frente, gritando para Gislan recuar, alegando que ele cuidaria da situação, pois Gislan era muito experiente para liderar. No entanto, Gislan balançou sua espada para trás, murmurando que não tinha outra escolha, e lançou-a para frente. Por sorte, Skaven inclinou a cabeça, a tempo de evitar a lâmina. Furioso, Skaven agarrou a camisa de Gislan e gritou: "O que pensa que está fazendo?" Antes que Gislan pudesse responder, um grito de dor chamou a atenção de Skaven. Ele se virou e viu o orc caído no chão, com a espada de Gislan cravada profundamente em seu crânio. Skaven estava atônito, incapaz de acreditar que Gislan havia conseguido atingir o ponto fraco do orc. Gislan então perguntou a Skaven se ele estava certo ao assumir que ele era o comandante, e acrescentou: "Sabe qual é a coisa mais importante numa batalha?" Ele lançou um olhar aos cavaleiros, tremendo de medo, diante dos orcs enfurecidos. Gislan continuou: "Não há esperança para vencer uma luta quando as tropas estão dominadas pelo medo. Eles precisam de ímpeto." Sem esperar resposta, Gislan avançou, arrancou a espada da cabeça do orc com uma velocidade incrível e saltou diretamente para o líder dos orcs, cravando sua lâmina em seu crânio. Todos ficaram boquiabertos enquanto ele retirava sua espada. Gislan provocou os orcs, desafiando-os a enfrentá-lo. Em seguida, gritou que mataria todos eles. Enfurecidos, os orcs avançavam contra ele, mas Gislan os enfrentou de frente. Ele se moveu rapidamente para desviar de um ataque e, num único movimento, decepou o braço de outro orc. Com uma velocidade impressionante, ele continuou derrubando os orcs, com seus corpos caindo em pedaços ao seu redor. Skaven, que tinha observado tudo, mal podia acreditar no que via. Ele se perguntava se estava sonhando, sabendo que mesmo como usuário de mana, lutava para combater desta forma. Ele se surpreendeu ao ver como o jovem mestre magrelo fazia tudo aquilo. Skaven notou que Gislan claramente estava cansado, mas também percebeu que ele usava os movimentos pequenos e suficientes para desviar dos ataques. Sua habilidade com a espada era precisa, acertando os pontos fracos dos orcs, como se fosse um espadachim mestre, apesar de não estar usando mana. Talvez, pensou Skaven, Gislan fosse ainda maior que um espadachim comum. Gislan então zombou dos orcs, perguntando se aquilo era o melhor que eles podiam fazer, provocando-os ao dizer que ainda nem tinha aquecido. Ele desviava facilmente dos ataques. Depois se virara e corria, gritando por cima do ombro que eles estavam falhando em viver de acordo com a sua reputação de espécie guerreira. Enfurecidos, os orcs perseguiam em fúria cega. Ricardo gritou em pânico: "Todos os orcs estão perseguindo o jovem mestre." Um dos cavaleiros perguntou se Gislan estava fugindo, incerto sobre o que estava acontecendo. Preocupado, Ricardo chamou por Skaven, mas ele estava observando atentamente Gislan, tentando entender o que ele estava tramando. Skaven percebeu que, embora atrair a atenção dos orcs fosse uma boa tática, correr em direção ao penhasco parecia loucura, mas então, ao ver o penhasco de longe, algo fez sentido. Skaven imediatamente ordenou que os cavaleiros formassem uma parede de escudos e disse que seguiriam o primogênito. Enquanto os orcs continuavam perseguindo Gislan, ele se aproximou do penhasco e se virou para enfrentá-los, confiante de que Skaven entenderia seu plano, se fosse um comandante habilidoso. Embora Gislan preferisse derrotar todos os orcs sozinho, ele sabia que sua baixa resistência não permitiria isso. Contudo, ele estava certo de que o resto da tropa poderia lidar com a situação a partir daquele ponto. À medida que os cavaleiros se posicionavam
estavam atrás dos orques, prontos para agir, Gislan sorriu, pensando que tudo estava se encaixando. Ele saltou do penhasco e deu o sinal para Skaven. Imediatamente, Skaven ordenou que suas tropas empurrassem os orques para o abismo. Os cavaleiros obedeceram, usando seus escudos e lanças para lançar os enormes orques para fora da borda. Eles deram tudo de si e, um a um, os orques caíram, seus corpos despedaçando-se no impacto. Os cavaleiros, sem fôlego, mal podiam acreditar que haviam conseguido matar todos os orques. Skaven correu até a beira do penhasco, gritando por Gislan. Para seu alívio, Gislan havia cravado sua espada na lateral do penhasco e estava pendurado. Gislan sorriu para ele, e Skaven, surpreso, sorriu de volta, estendendo a mão. Skaven lhe disse para agarrá-la, mas no momento em que Gislan respondeu, seu aperto escorregou. Incapaz de segurar, ele despencou do penhasco, deixando os cavaleiros horrorizados, gritando seu nome em desespero. Enquanto caía, Gislan sonhou com sua irmã mais nova chamando por ele. Ele perguntou se era Alina, mas então os flashes de memória inundaram sua mente. Alina, chorando, perguntou sobre a mãe, agradecendo-lhe com um sorriso, questionando sua conduta com raiva e declarando que ele era o pior. Essas memórias de Alina o inundaram e de repente alguém o agarrou, chamando-o de irmão. Quando ele se virou, viu Alina gritando para que fossem juntos. Gislan acordou em seu quarto, percebendo que ainda estava vivo. Presumiu que os cavaleiros de alguma forma haviam salvado. Ao sentar-se, ele se perguntou se tudo aquilo havia sido um sonho, mas a dor em seu corpo dizia o contrário. Ele imaginou que a dor era consequência de ter se esforçado além dos limites, embora também o tranquilizasse, confirmando que estava vivo. Neste momento, alguém entrou no quarto, sua criada, Belinda, que animada informou que ele estava acordado. Gislan ficou surpresa ao vê-la. Imediatamente começou a repreendê-lo, lembrando-o de como estava preocupada e de como avisara para deixar os cavaleiros cuidarem dos orcs. Belinda tinha sido sua tutora desde a infância e a única pessoa que permaneceu ao seu lado, apesar de suas tolices. Após a queda de sua família, ele havia desaparecido e ele nunca mais tinha a visto, até agora. Revê-la lhe trouxe uma mistura de alívio e alegria, sentimentos que ele achava que jamais voltaria a experimentar. No momento, Belinda estava confusa, perguntando por que ele estava tão contente, já que se viam todos os dias. Gislan percebeu que precisava contar a verdade. Ele explicou que uma catástrofe logo atingiria Perran, deixando-a chocada. Ela perguntou do que ele estava falando, ao que ele respondeu que havia morrido e voltado à vida. No entanto, Belinda desdenhou da forma brincalhona, sugerindo que provavelmente eram os orcs que quase o mataram. Gislan tentou esclarecer, mas ela mudou de assunto, ressaltando que ele era quem corria maior perigo. Então, iniciou uma longa bronca sobre tudo o que ele havia feito de errado, fazendo Gislan perceber que não acreditava em sua história. Aceitando que tentar convencê-la era inútil, ele desistiu do assunto. Belinda então perguntou o que ele faria, já que estava ferido demais para comparecer ao próximo festival. Gislan, confuso, perguntou do que ela estava falando, e Belinda o lembrou do evento, questionando se ele poderia ter esquecido. Ela mencionou que Alina estava ansiosa para participar do festival com ele, vendo nisso uma oportunidade para se reaproximarem. Ao olhar para uma foto próxima, ele viu ele e Alina. Gislan se lembrou do festival, que sempre acontecia nessa época do ano. Em sua vida passada, ele nunca havia tido chance de desfrutar essas celebrações, sempre assombrado por traumas. Então, Gislan perguntou a Belinda quanto tempo faltava até o festival, ao que ela respondeu que era apenas uma semana. Ele ficou sério, sabendo que esse festival marcaria o dia em que mudaria sua vida para sempre. Neste momento, Alina entrou em seu quarto, chamando-o. Gislan olhou para ela, com a mente girando em torno de sua memória que o assombrava. O peso de um terrível conhecimento pressionava Gislan. Em apenas 7 dias, a vida de Alina chegaria ao fim. O levou a agir por impulso, envolvendo-a em um abraço desesperado que pegou tanto Alina quanto a silenciosa Belinda completamente desprevenidas. A súbita demonstração de afeto deixou Alina atônita e confusa, suas palavras saindo em uma gagueira nervosa enquanto ela tentava entender o comportamento incomum dele. Ela perguntou se aquilo era algum tipo de brincadeira, seu rosto corado de embaraço pelo contato inesperado. A resposta de Gislan foi simples, mas carregada de um significado oculto, e ela o empurrou com força, sua voz se elevando ao declarar o quanto suas ações eram perturbadoras. Durante todo o episódio, Belinda permaneceu como uma espectadora silenciosa, observando a cena se desenrolar com um olhar enigmático. A força da rejeição de Alina fez Gislan cair de joelhos, surpreso com sua força inesperada em sua pequena figura. Enquanto se recuperava do choque, ele se perguntou se ela sempre teve tanto poder físico, ou se sua memória falhara em capturar algum aspecto dela. O momento serviu como um lembrete doloroso de que, apesar de conhecer
conhecer o seu destino, ainda havia coisas sobre Alina que poderiam surpreendê-lo. O festival que se aproximava voltou à sua mente, o mesmo em que ele rejeitara o convite de Alina para irem juntos. Usando o incidente da tropa de ataque como desculpa, aquele festival havia sido a última vez que ele a viu, e logo depois seu corpo mutilado foi encontrado, junto com o de seus guarda-costas. Ele apertou suas roupas em um grande gesto de raiva, sabendo que deveria ter estado ao lado dela. Neste momento, alguém bateu à porta, e 2 guarda-costas entraram, chamando por Alina, e ela perguntou se algo havia acontecido, e os lembrou de que pediria para escaparem do lado de fora. Um dos guarda-costas se desculpou, explicando que um criado solicitara a supervisão de Alina para os preparativos do festival. Gislan, confuso, perguntou por que Alina seria chamada para lidar com esses assuntos. Belinda, com um sorriso, provocou, dizendo que ele não saberia, já que sempre fora preguiçoso, e destacou como era estranho que houvesse tanta escassez de trabalhadores em Peran, a ponto da jovem precisar intervir. Enquanto Alina se preparava para sair, ela disse a Gislan que cuidasse de si mesmo. Ainda intrigado pela escassez de trabalhadores, Gislan se deu conta de algo crucial sobre sua vida passada. Ele nunca tinha se importado com essas coisas. Desta vez, querendo se envolver mais, ele se ofereceu para ajudar, surpreendendo Alina. Belinda, igualmente chocada, perguntou se ele estava falando sério, quando Alina questionava se ele realmente tinha machucado a cabeça. Pouco tempo depois, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, Gislan chamou Alina, lembrando de que havia se oferecido para ajudar. Alina gritou de volta, mandando ir embora e alertando que as pessoas estavam com medo de trabalhar com ele por perto, o que chamou a atenção de todos ao redor. Irritado, Gislan perguntou se era assim que ela tratava alguém que queria ajudar. Alina o empurrou novamente, insistindo que a melhor forma de ele ajudar seria ficando fora do caminho e evitando causar problemas. De repente, alguém se aproximou deles, e Gislan reconheceu o rosto do homem. Era Fergus, um velho cavaleiro. Aliviado, Fergus expressou sua gratidão ao ver que Gislan estava bem, explicando com lágrimas nos olhos que ele tinha vindo assim que soube do ataque dos orcs. Gislan, tentando minimizar, disse a Fergus para parar de falar sobre isso. No entanto, Alina aproveitou o momento, dizendo a Fergus que Gislan estava agindo de forma estranha desde que acordou, e ordenando que ele o levasse de volta ao quarto. Fergus, leal como sempre, obedeceu para a frustração de Gislan. Mais uma vez, sua reputação passada de delinquente estava atrapalhando sua tentativa de ser levado a sério. Gislan percebeu que não adiantava discutir e aceitou que teria uma melhor noção do que estava acontecendo no castelo durante a semana seguinte. Ele então perguntou a Fergus se estava certo ao se lembrar de um campo de treinamento abandonado no castelo e ordenou que levasse até lá. Fergus, surpreso, perguntou por que ele queria ir ao campo de treinamento. Gislan simplesmente respondeu que queria treinar, o que chocou ainda mais Fergus. Apesar de sua surpresa, Fergus o guiou até o campo de treinamento. Ao chegar, Gislan se surpreendeu ao ver que o local estava em melhores condições do que esperava. Ele observou as armas e as instalações, percebendo que era um lugar perfeito e adequado para os seus treinos, melhor do que qualquer coisa que havia encontrado, mesmo como mercenário. Fergus explicou que o campo havia sido mantido, caso Gislan algum dia quisesse usá-lo. Acrescentou que imaginava que o interesse de Gislan pelo treinamento fosse apenas uma fase passageira. Gislan então se perguntou se em sua vida passada, Fergus era responsável por manter as instalações e limpar as armas para ele, e concluiu que provavelmente era verdade. Com uma leve batida no ombro de Fergus, Gislan brincou dizendo que ele precisava viver por muito tempo, pois morrer realmente era uma experiência terrível. Fergus, um pouco confuso, respondeu que Gislan falava como se já tivesse experimentado a vida e a morte. Com um sorriso, Gislan confirmou que Fergus era perspicaz, e ele de fato havia morrido e ressuscitado. Fergus, no entanto, descartou a ideia como bobagem e mudou de assunto. Gislan então disse a Fergus que ele poderia voltar, já que estava prestes a começar seu treino. Fergus, curvando-se em respeito, garantiu que ficaria por perto caso precisasse. Ao ficar sozinho, Gislan refletiu como havia tratado todos ao seu redor, como inimigos no passado. Agora, ele percebia como fora míope. Seus pensamentos se voltaram para a semana que estava por vir. Ele se lembrou de que em sua vida anterior havia sido revelado que um senhor vizinho estava por trás da morte de Alina. Este evento arrasou a família Peran, e uma guerra acabou levando à sua queda. A morte de Alina foi o catalisador de tudo, e agora Gislan sabia que precisava corrigir as coisas, começando por ali. Sentado no centro do campo de treinamento, Gislan sabia que a primeira coisa de que precisava era melhorar sua condição física. Embora o tempo fosse curto, ele sabia que poderia, ao menos, recuperar o controle sobre sua mana. Respirando fundo, começou a concentrar a mana ao seu redor. A mana
Uma força sobrenatural permitia que os humanos ultrapassassem seus limites naturais. A maioria das pessoas tinha dificuldade em detectar e absorver a mana, mas para Gislan isso era algo natural, mesmo em meio ao caos de uma batalha. Gislan se concentrou em conectar as partículas de mana que flutuavam no ar, agrupando-as como se estivesse torcendo um fio. Com sua experiência em milhares de batalhas, criar um núcleo de mana, um ponto concentrado de energia, era fácil. No entanto, ele sabia que simplesmente formar um núcleo de mana não era suficiente. Em sua vida passada, ele havia aprendido com um livro mágico, parcialmente queimado, a criar múltiplos núcleos dentro de seu corpo, ultrapassando os limites normais. Com essa técnica, ele conseguiu formar um segundo e até um terceiro núcleo, entrelaçando-os com uma malha poderosa que gerava uma força explosiva. Conforme ele forçava seu corpo a formar 3 núcleos simultaneamente, a dor se intensificava. O sangue começou a escorrer do seu nariz e boca, um sinal de que seu corpo estava chegando ao limite. Embora ele tivesse conseguido criar 5 núcleos em sua vida passada, ele sabia que por agora 3 eram o seu limite atual. A tensão em seu corpo era imensa e o método que usava lhe concedia um poder enorme em pouco tempo, embora exigisse uma quantidade absurda de mana em troca. Exausto e sangrando, Gislan se lembrou de que o principal motivo pelo qual havia perdido para Iden em sua vida anterior era de que ele havia ficado sem mana. Sabia que se fosse uma luta justa, teria vencido. No entanto, Iden trouxe uma horda inteira de cavaleiros para enfrentá-lo, quando ele já estava exaurido. Embora Gislan soubesse de que sua técnica atual era instável, ela era suficiente por enquanto, especialmente considerando seu corpo jovem e o tempo que tinha ao seu lado. Ao se levantar, fez um juramento silencioso a si mesmo. Desta vez, ele jurou que cortaria a cabeça de Iden e destruiria aqueles desgraçados por trás da casa de Laine, os mesmos que haviam contribuído para arruinar a sua família. Uma semana depois, no dia do festival, Gislan apertou finalmente o cinto onde carregava suas armas e prendeu alguns explosivos ao lado de sua espada. Ao sair nas ruas, onde o festival estava em pleno andamento, Alina o avistou e ficou surpresa. Ela expressou seu espanto por ele ter realmente aparecido, já que ele nunca costumava ir a esses eventos. Quando perguntou o que havia mudado, ele respondeu simplesmente que, como membro da família Perran, ele deveria participar dos festivais de vez em quando. Alina observou que estava agindo de maneira estranha ultimamente, acrescentando que tinha ouvido dizer que ele não fez nada além de treinar durante toda a semana. Gislan desconsiderou o comentário, perguntando o que havia de tão incomum no fato de o herdeiro de uma família nobre treinar. Alina relembrou que ele nunca havia se importado com isso antes e apontou que ele já reclamara sobre o pai deles, chegando a dizer que queria ser o senhor da casa logo. Suas palavras o atingiram em cheio, mas logo ela se virou alegremente, dizendo que gostava de ver como ele estava agora, pois lembrava o Gislan de antigamente. Ele ficou em silêncio, olhando para ela, enquanto refletia sobre as mudanças que havia percebido ao longo das últimas semanas. Suas ações estavam alterando as interações com as pessoas, e como consequência, o rumor dos eventos começava a se modificar também. Gislan compreendia que enquanto o fluxo geral do futuro talvez permanecesse o mesmo, os pequenos detalhes já estavam sendo alterados. Ele sabia que usar seu conhecimento do futuro com sabedoria era sua responsabilidade e que precisava lidar com cada situação com cuidado. Reafirmando a si mesmo, ele tocou nos explosivos em seu cinto, confirmando que suas preparações estavam completas. Ele passou a noite acompanhando Alina, enquanto ela negociava com o padeiro o preço de um pão, e explorava o festival com ela. As horas se passaram. Quando finalmente se sentaram para descansar, Alina comentou docemente que o festival havia sido divertido, mas estava começando a parecer repetitivo, como todos os anos. Ela se perguntou em voz alta se haveria algo novo naquela noite, mas Gislan permaneceu em silêncio e atento. Embora o festival estivesse chegado ao fim, nada havia acontecido ainda, e ele começou a se perguntar se sua presença ao lado de Alina havia de alguma forma alterado os eventos. Então, alguém se aproximou de Alina, perguntando se ela queria conferir outras áreas. A atenção de Gislan se intensificou quando um dos guarda-costas sugeriu a Alina que, de acordo com um amigo, havia novos eventos acontecendo em outro lugar, perguntando se ela queria vê-los. Alina, animada com a ideia, concordou e seguiu Jamal, o guarda-costa, dizendo que esperava que fosse algo divertido. Enquanto Gislan os observava, uma fria realização o atingiu. Eram eles, os traidores de sua casa. Entre os cavaleiros nobres, nenhum era mais dedicado que Jamal e Philip, o outro guarda-costa, que havia sido guardiões de Alina desde seus primeiros dias. Sua lealdade inabalável lhes garantiu um lugar especial na hierarquia feudal, sendo confiados acima de todos com a segurança da jovem dama. No entanto, uma sombra escura pairava sobre sua devoção. Em outra linha do tempo, em outra vida, esses bravos cavaleiros haviam
encontrado um fim trágico, enquanto cumpria o seu sagrado dever de proteger Alina, sacrificando tudo em sua tentativa desesperada de mantê-la a salvo. A jornada do pequeno grupo chegou ao fim, alcançando o destino, com Jamal anunciando alegremente sua chegada, quebrando o silêncio pensativo. No entanto, seu tom otimista contrastava fortemente com a cena à sua frente. Onde deveria haver vida e atividade, só havia desolação. As barracas do mercado estavam em ruínas, a madeira estilhaçada contava histórias de abandono e decadência. As casas estavam vazias e sombrias, com janelas escuras e inóspitas, como olhos ocos que observam os visitantes. A quietude inquietante daquela área deserta trouxe uma sensação de calafrio, tornando o ambiente mais parecido com um cemitério de sonhos esquecidos do que um lugar por onde as pessoas um dia viveram e trabalharam. O contraste entre a atitude alegre de Jamal e a realidade sombria ao redor só intensificava a sensação de desconforto, deixando perguntas não ditas no ar. Desolado sobre o que poderia ter causado tamanho abandono, Alina olhou ao redor, decepcionada, questionando o que era aquilo e duvidando que haveria uma apresentação em um lugar tão degradado. Jamal respondeu que provavelmente ainda não estavam prontos e tinha certeza que as pessoas chegariam em breve. Irritada, Alina gritou, perguntando se ele realmente acreditava que alguém se apresentaria em um local tão sujo. Aquilo era extremamente o que Gisla esperava. Ele escaneou a área, notando que, embora à primeira vista parecesse uma simples rua deserta, os obstáculos bloqueando as rotas de fuga estavam estrategicamente colocados. Ele havia se preparado com antecedência. De repente, Alina agarrou o braço de Gisla, dizendo que deveria ir embora. Jamal tentou detê-la, sugerindo que ao menos esperasse para ver o show, mas ela firmemente puxou Gisla, recusando-se a ficar em tal lugar. Gisla, surpreendido com sua força, brincou, perguntando se ela estava treinando. Ela olhou para ele confusa, sem perceber que havia esbarrado em Philip. Philip, visivelmente irritado, disse que eles deveriam esperar um pouco mais. Alina, horrorizada com o comportamento estranho deles, perguntou o que estava acontecendo. Jamal tentou acalmá-la, explicou em um tom inquietante que eles haviam recebido um pedido razoável. Chocada, Alina exigiu saber o que Jamal queria dizer com pedido. Antes que ela pudesse processar a situação, 3 homens apareceram, aproximando-se deles. O líder, Frank, elogiou Jamal e Philip pelo trabalho bem feito. Jamal, orgulhoso, confirmou que eles haviam trazido a jovem como prometido e sugeriu que concluíssem o acordo. No entanto, os olhos de Frank se estreitaram ao notar Gisla. Ele perguntou aos guardas por que Gisla estava lá, apontando que nunca havia solicitado o filho mais velho da família Perrin. Agora, tremendo de medo, Alina estava próxima a Gisla, enquanto o medo de Alina aumentava e a sua tensão se intensificava. O grupo enfrentaram uma traição inesperada. O que você acha que está por trás deste comportamento estranho de Jamal e Philip? Seriam eles verdadeiramente leais ou havia um segredo mais profundo em jogo? Jamal descartou a preocupação, sugerindo que poderia entregar Gisla de graça, explicando que ele havia o seguido ingenuamente, sem perceber que estava caminhando para sua própria sepultura. Furioso, Gisla exigiu saber se Jamal realmente havia traído e se ele achava que poderia sair impune disso. Jamal, com um sorriso malicioso, provocou, sugerindo que Gisla deveria se preocupar com seu próprio destino. Ele revelou que estava simplesmente cansado das terras empobrecidas e assoladas por aqueles bárbaros e que muitos outros também estavam fugindo. Sem aviso, Gisla desferiu um golpe mortal em Jamal, cortando ao meio, antes que ele pudesse compreender o que acontecia. Philip e Frank ficaram atônitos, incapazes de acreditar no que acabaram de testemunhar. Gisla, com frieza, disse a Jamal, ao contrário dele, pelo menos nunca havia traído sua família. Em seguida, ele se voltou para Philip, perguntando se eu compartilhava da estupidez de Jamal. Em pânico, Philip agarrou Alina, fazendo de refém, enquanto xingava Jamal por ser um idiota e perder para um amador. Mas antes que pudesse sacar sua espada, a lâmina de Gisla atravessou a sua cabeça. Enquanto Philip caía, suas últimas palavras foram uma declaração incrédula de que aquilo era impossível. Ele desabou sem vida. Alina, abalada e aterrorizada, correu até Gisla, abraçando-o com força, tomada pelo medo. Um dos homens com Frank hesitou, perguntando se Frank estava certo de que aquele realmente era o primogênito da família Perrin. Sempre haviam ouvido dizer que Gisla não tinha experiência real em combate ou treinamento formal. Frank, no entanto, estava convencido, julgando pela aparência de Gisla e pelo fato de ele ter matado 2 cavaleiros instantaneamente com ataques infundidos com mana. Não havia dúvida em sua mente. Frank admitiu que havia sido pego de surpresa, mas notou a habilidade inesperada de Gisla. Alina, apavorada, apenas balbuciou, perguntando a Gisla o que estava acontecendo, mas ele permaneceu em silêncio, sem dizer uma palavra. Ele acertou
acertou a nuca de Alina, deixando-a inconsciente. Com cuidado, ele a deitou no chão, dizendo que ela deveria descansar por um tempo. Frank, agora, divertindo-se, agradeceu a Ghislain por ter feito o trabalho deles, chamando-o sarcasticamente de primogênito da família Perrin. Ele e seus homens começaram a se aproximar, comentando que Ghislain era muito diferente do que haviam ouvido. Eles pretendiam lidar com Jamal e Philip por conta própria, mas Ghislain já havia resolvido isso para eles. Frank então perguntou se Ghislain havia escondido suas verdadeiras habilidades. Impassível, Ghislain retirou a sua espada da cabeça de Philip e perguntou a Frank por que isso importava. Enquanto Ghislain sacudia o sangue em sua espada, ele avaliou a situação. Havia 3 inimigos, 2 deles insignificantes, mas Frank, que estava no centro, emanava um nível muito mais forte de mana. Percebendo que precisava terminar aquilo rapidamente, Ghislain liberou sua própria mana, criando um fio de energia, e começou a caminhar em direção a eles. Ele perguntou a Frank de quem havia sido o pedido para capturar Alina, mas Frank desdenhou, dizendo que não havia necessidade de um homem morto saber. Ghislain, sabendo que Frank não entregaria informação facilmente, respondeu que isso não importava, pois Frank logo iria querer contar. Um dos homens de Frank perguntou se ele deveria cortar a cabeça de Ghislain, mas Frank recusou, ordenando que o capturassem vivo. Ele instruiu seus homens a quebrar todos os membros de Ghislain para enlouquecê-lo. Frank acrescentou que a dor de Ghislain tornaria o resultado final mais satisfatório. Os homens concordaram e avançaram sobre ele. Rapidamente, Ghislain pegou um de seus explosivos e lançou contra eles. Um dos homens notou que era apenas um estalinho de fogo, mas antes que pudessem reagir, a espada de Ghislain já havia perfurado sua testa, matando-o instantaneamente. Outro homem atacou Ghislain pelo lado, gritando que os explosivos eram um truque barato. Ghislain, no entanto, bloqueou o ataque a tempo, parando a espada do oponente com a sua própria. Com habilidade, Ghislain deslizou seu braço sobre a mão do adversário, desarmando-o antes de decapitá-lo com um único e rápido golpe. Mas então Ghislain sentiu uma espada se aproximando da parte de trás de sua cabeça. Frank havia lançado um ataque furtivo. Graças aos seus reflexos rápidos, Ghislain conseguiu bloquear o último segundo, evitando que poderia ter sido um golpe fatal. Frank, impressionado por Ghislain ter bloqueado um ataque de uma posição tão difícil, avançou. Ghislain imediatamente afastou a espada de Frank e gritou, desferindo um golpe que cortou o pescoço de Frank. O cachimbo de Frank caiu e se quebrou enquanto ele cambaleava. Ghislain esperava que Frank caísse, mas para sua surpresa, ele se manteve de pé e atacou novamente, mesmo com seu pescoço ferido. Ghislain bloqueou o ataque com as mãos, mal conseguindo segurar a força do golpe. Frank, curando seu pescoço com mana, comentou que se não tivesse tanto poder, teria sido decapitado. Ghislain cerrou os dentes lutando para resistir ao poder esmagador de Frank. Ele se perguntou como Frank havia sobrevivido a um golpe no pescoço, suspeitando que ele havia concentrado sua mana naquela área para reduzir o dano. Frank concentrava sua mana em sua espada, comentou sobre a habilidade incomum de Ghislain para alguém tão jovem. Ele assegurou a Ghislain que, independentemente de como ele havia aprendido, sua jornada terminaria ali. No entanto, Ghislain apenas sorriu em resposta, surpreendendo Frank, que não acreditava no que estava vendo. O choque das lâminas ecoavam pelo ar, enquanto Ghislain executava uma série de movimentos rápidos, com precisão e graça. Primeiro, ele desviou a lâmina de Frank, com uma impressionante demonstração de agilidade. Cravou suas espadas no chão, usando-as como âncora. Ghislain girou seu corpo como um dançarino mortal, canalizando todo o seu impulso em um chute devastador que acertou Frank no rosto. O impacto foi tremendo, fazendo seu oponente cambalear para trás. Embora os anos de experiências em combate de Frank permitisse que ele recuperasse sua postura sem cair, confiante em suas vastas reservas de mana, Frank não resistiu em provocar seu oponente, zombando de Ghislain, dizendo que seus níveis de mana estavam tão baixos que seus ataques eram praticamente inúteis contra alguém de sua habilidade. No entanto, sua confiança logo se desfez. Em questão de segundos, uma dor inexplicável rompeu seu corpo, percorreu o corpo de Frank. Ele caiu de joelhos e sua compostura desmoronou enquanto o sangue escorria pelos seus lábios. Suas mãos tremiam incontrolavelmente e ele observava incrédulo, tentando compreender o que havia acontecido. Uma fria realização tomou conta de Frank, enquanto ele avaliava sua condição. Aquilo desafiava toda a lógica do combate que ele conhecia. Os ataques de Ghislain não deveriam ter sido capazes de penetrar sua defesa reforçada com mana, especialmente com a diferença abissal em seus níveis de habilidade. Algo estava terrivelmente errado, e o mistério de como Ghislain, aparentemente em desvantagem, conseguiu causar tanto
dano encheu Frank de um crescente pavor. Gislan se aproximou com a presença intensa e disse a Frank que não esperava descobrir o verdadeiro responsável pela morte de Alina, mas que agora sabia que era ele. A mana de Frank explodiu de raiva enquanto avançava, mas Gislan liberou o poder de seu terceiro nível de mana, surpreendendo Frank, que gritou em descrença, exigindo saber como Gislan havia aumentado sua mana de forma tão drástica. Gislan não respondeu, apenas avançou com ambas as espadas em movimento. Frank, percebendo a velocidade do ataque, mal conseguiu bloquear cada golpe, lutando para acompanhar a enxurrada implacável. Cada ataque de Gislan vinha com mais força que anterior, até que ele desferiu um golpe decisivo. Frank bloqueou, mas o impacto foi devastador. Ele sentiu suas mãos ficarem dormentes com a força do impacto, e rachaduras começaram a se formar em sua espada. Frank percebeu que por mais que acumulasse mana, ela já tinha um limite de eficácia. Ele jamais havia visto uma técnica que pudesse aumentar a mana de forma tão explosiva. Olhando para Gislan, que se preparava para outro ataque, Frank sentiu como se estivesse enfrentando uma pessoa completamente diferente. Quando tentou bloquear seu próximo golpe, sua espada se quebrou em pedaços, e a lâmina de Gislan cortou seu corpo, espalhando sangue por todos os lados. Sem parar, Gislan desferiu mais um ataque, cravando sua espada diretamente no estômago de Frank, que cuspiu sangue e gritou de dor. Gislan então pressionou Frank contra a parede, exigindo que ele terminasse a conversa anterior. Ele perguntou seriamente quem havia ordenado o assassinato de Alina. Desesperado, Frank puxou uma faca escondida na manga, determinado a não cair sem lutar. Ele mirou em Alina, pretendendo jogá-la contra ela, mas sua mão e a faca foram imediatamente envolvidas por fios de mana. Gislan calmamente sugeriu que eles fizessem um acordo, alertando a Frank para não fazer nada estúpido, e garantindo que se ele respondesse a pergunta, Gislan guardaria sua espada. Frank, agora imobilizado, percebeu que os fios estavam impregnados com mana, impossibilitando qualquer movimento. Ele se lembrou de Gislan liberando esses fios anteriormente, mas não tinha prestado atenção. Com frieza, Gislan deslizou sua espada mais fundo no estômago de Frank, comentando que alguém do calibre dele devia ser capaz de curar, mas isso não importaria se ele destruísse seu fluxo de mana. Os olhos de Frank se arregalaram de horror, enquanto Gislan torcia a lâmina, aumentando a dor insuportável e forçando a mana de Frank a se dissipar sob pressão. Devastado, Frank gritou que Gislan estava louco, avisando que um movimento errado poderia causar um refluxo de mana, levando a uma explosão catastrófica que poderia destruir toda a área. Gislan, no entanto, manteve-se calmo, descartando a ameaça como algo que só afetaria os inexperientes. Ele garantiu a Frank que sabia como controlar a situação. Sentindo que estava à beira da morte, Frank admitiu que foi o Conde Desmond quem ordenou o assassinato, explicando que Desmond precisava de um pretexto para iniciar uma guerra contra as famílias Perran e Dairan. Gislan perguntou se Frank estava falando a verdade, lembrando-se de que em sua vida anterior, esse tipo de transação clandestina geralmente era conduzida por famílias aliadas da Casa do Cal. Sua raiva aumentou ao pensar no Duque Dylan e em como ele haveria orquestrado tal loucura nos bastidores. Ele então exigiu saber se Alina foi visada por essa razão, e Frank, gaguejando, confirmou que era verdade. Em resposta, Gislan empurrou a espada ainda mais fundo no estômago de Frank, até que a lâmina atravessasse seu corpo. Frank gritou de agonia, acusando Gislan de quebrar sua palavra, mas Gislan, impassível, perguntou qual era o problema, lembrando a Frank que ele já havia matado inúmeras pessoas em sua vida, e agora que era sua vez, estava com medo. De repente, Frank soltou uma risada maníaca e pressionou sua testa contra Gislan, provocando, dizendo que nada mudaria, mesmo que ele o matasse. Frank vangloriou-se de que seu trabalho com o guarda já estava concluído e perguntou a Gislan se ele realmente achava que alguém ouviria um jovem como ele. Gislan então bateu a cabeça de Frank contra a parede, silenciando-o. Aproximando-se, ele sussurrou que tinha um segredo. Ele havia renascido após sua morte, e desta vez as coisas seriam diferentes. Em seguida, Gislan destruiu completamente o núcleo de mana de Frank, fazendo com que seu corpo se desfizesse pouco antes de explodir. A mana subiu aos céus e detonou como um belo fogo de artifício. Respirando pesadamente, Gislan olhou em volta, observando os corpos ao seu redor, e então lançou um olhar à sua irmã, que ainda dormia tranquilamente no chão. Jogando sua espada de lado, ele respirou profundamente, tentando se acalmar. A dor percorreu seu corpo, que caiu de joelhos, vomitando sangue. Limpando a boca, ele amaldiçoou a si mesmo, quando era o rei mercenário. Explodir 3 núcleos de mana não seria um problema, mas agora estava em seu limite, forçando-se a ficar de pé. Ele cambaleou em direção à casa próxima, gritando que não cairia assim.
bem. Ao entrar no cômodo, encontrou 2 corpos embrulhados em tecido. Ao se aproximar, lembrou de que em sua vida passada, outro corpo havia sido encontrado ao lado de Alina. Baseando-se nas palavras de Frank, ele percebeu que o corpo diante dele era o filho de Desmond, frio e sem vida. Em seguida, olhou para outro cadáver, deduzindo que deveria ser o cavaleiro que escoltava o herdeiro de Desmond. Ghislain montou as peças do quebra-cabeça. O herdeiro de Desmond e seu cavaleiro haviam sido assassinados e incriminados como assassinos de Alina, criando a cobertura perfeita para iniciar uma guerra. Ele sabia que se os corpos fossem descobertos, o conflito se desencadearia exatamente como antes. Determinado a impedir isso, Ghislain retirou seu último explosivo de fogo e incendiou toda a casa, garantindo que os corpos do herdeiro de Desmond e o cavaleiro fossem reduzidos a cinzas. Enquanto as chamas consumiam as evidências, Ghislain colocou Alina em suas costas e partiu, resoluto a não permitir que os eventos se repetissem como no passado. Sem que ele soubesse, uma figura oculta nos galhos de uma árvore alta havia observado toda a cena. Assim que Ghislain deixou o local, a figura misteriosa escapou apressadamente na escuridão da noite. Se você chegou até o fim, é porque suportou o impacto. Agora, não me decepcione. Inscreva-se e comente para mostrar que você tem força para engajar. Vamos levar esse canal juntos ao próximo nível, ou você vai ficar para trás como os fracos.